E aí, tudo bem? Eu sou a Diane, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como criar personagens e talvez, apenas talvez, nós iremos fazer ainda uma playlist focada nesse tema para a gente criar um personagem na prática, para eu mostrar aí como é que eu faço, pelo menos, o processo de criação de personagem. E assim você vai poder aplicar nas suas próprias criações, o que é bem interessante. O que você entende por criar personagens? Muitas vezes, o que eu vejo? A pessoa desenha um personagem que ela acredita que ninguém tenha feito ainda, então, que veio da cabeça dela, e ela pensa, criei um personagem. Eu mesma já fiz isso. Eu fiz uma playlist um tempo aí no canal, justamente para fazer aqueles famosos desenhos de transformar os signos em mulheres, fazer as mulheres dos signos. Mas eu utilizei isso diferente, eu fiz a super heroína de cada signo. Mas enfim. Então o que eu pensei? Criei um personagem. Tá aqui, né? Não existe, ninguém fez ainda, é meu, eu criei. Só que esse personagem, dessa maneira, ele não existe. Pra falar a verdade, ele é apenas um desenho. Por que ele não existe? Porque ele não tem uma história, ele não tem, eu não sei, eu não pensei ainda, vamos dizer, eu não pensei na forma como ele age, na forma como ele pensa, quais são os motivadores para ele agir, o que ele gosta, o que não gosta, qualidades, defeitos, como é que é o local onde ele vive. Enfim, são várias coisas para você pensar. E por que você tem que pensar nesses detalhes na hora de criar um personagem? Porque ele precisa ter uma história, um background para ele. Se você pegar os Avengers, eles têm uma história como um time, certo? Mas dentro desse time, cada personagem tem a sua própria história. E é isso que você tem que pensar. Então eu peguei esse personagemzinho aqui que eu tinha feito, e eu fiz um novo estudo dele e fiz ela dessa maneira. O que eu imaginei para essa personagem? Vou fazer ela ser uma lutadora de luta livre. Aí fez sentido, por exemplo, a roupa que eu botei nela, porque condiz com uma realidade dessas lutadoras. E também o cabelo, né? Eu vejo que está muito na moda eles utilizarem o cabelo de duas cores, mas isso do cabelo de duas cores entra num outro ponto, que são as características físicas do personagem. É importante que o seu personagem tenha um ponto que chame atenção nele. Em alguns casos, o seu personagem pode ter uma super arma, em alguns casos ele pode ter um cabelo colorido, um cabelo diferente, pode ter uma tatuagem, pode ter várias coisas que identifiquem esse personagem. E por que é interessante isso? Porque o seu personagem tem que ser reconhecível. Por exemplo, se uma criança for desenhar o seu personagem, ela tem que conseguir olhar para ele e, por mais que seja de um jeito bastante simples, como é a forma que uma criança desenha geralmente, ela tem que conseguir transmitir que é o seu personagem. E muitas vezes é essa característica, no caso aqui essa mecha branca no cabelo azul dessa personagem, que vai dar a entender que é esse personagem. Então é interessante você pensar nisso também. Eu coloquei aqui que a gente precisa pensar então nas características físicas, a gente precisa pensar numa orientação mental, tipo, esse personagem é um personagem que ele é, vamos dizer assim, é um mocinho, é um vilão, é um anti-herói, enfim, tem que pensar nos estereótipos que tem, os arquétipos que tem dentro dessa área do ser humano, né? Tem que pensar como é que ele age dentro da mente dele, o que ele é dentro da mente dele. Aí entram as qualidades e os defeitos que eu já falei. Esse personagem ele é bastante leal. Lealdade é uma qualidade. Mas esse personagem é muito impulsivo. E pode ser então que essa impulsividade não seja uma qualidade, mas um defeito. Porque sempre que ele age por impulso, ele pode arrumar confusão. Então se torna um defeito, né? Algo que não faz muito bem para ele. As motivações, por que ele age do jeito que ele age. Por exemplo, se você pegar o Dragon Ball,
o Goku, né, que é o personagem principal, ele tem uma motivação muito forte, que é ele quer sempre enfrentar os caras mais fortes que tem para ele ficar mais forte. Basicamente, como eu entendo, é isso. O Vegeta, a motivação dele para ele treinar é o quê? Ficar mais forte que o Goku. Então percebam que cada personagem tem uma motivação que leva ele a agir da maneira como ele age. Os gostos, do que ele gosta, do que ele não gosta. Você pode primeiro criar um desenho, né, que nem eu fiz com o personagem, depois você tem que pensar qual vai ser a ocupação desse personagem, o que ele vai fazer. Ah, ele vai ser um super-herói, ele vai ser um vendedor de uma loja de não sei o que. Ah, ele vai ter que salvar o mundo, vai ser um garoto problema, enfim. Você tem que pensar aí o que ele vai fazer, né? E depois você pensa também por que ele vai fazer. Eu coloquei ali para você pensar também onde que ele vive. Isso eu li uma vez em algum lugar, não vou lembrar onde, que o quarto do seu personagem fala muito sobre ele. Tem que mostrar um pouco da personalidade do teu personagem. Por exemplo, o teu personagem é roqueiro, né? Então vai ter lá alguma coisa que faça alusão a que ele goste de rock. O teu personagem é muito religioso, então vai ter algum símbolo que demonstre isso, alguma imagem que demonstre isso. Então tem que considerar isso também. Eu peguei essas imagens no Pinterest porque eu vou utilizar elas para desenhar um novo personagem. Eu gosto de fazer assim, primeiro eu desenho, depois eu tento bolar uma história para esse personagem, que é como eu estou fazendo com esta personagem aqui. Ela tem um papel onde ela precisa ter essa profissão de lutadora e tal. Então faz sentido para aquilo que eu estou pensando para ela. E eu estou criando isso justamente depois que ela já havia sido desenhada. A princípio ela não tinha nenhum propósito, era só uma mera ilustração aí para o canal, e eu acabei utilizando ela porque eu gostei muito da característica dela. Então agora na sequência eu vou deixar para vocês o processo acelerado do meu desenhamento de um personagem, do meu desenho de um personagem, de um novo personagem, a partir das duas referências que eu acabei de mostrar. Nessa hora eu posso escolher o formato do rosto, né? Pode ser um rosto mais fino e queixudo, por exemplo, dependendo do que eu quero passar. Quando eu pensei, vou fazer um vídeo sobre criar personagens, eu vim justamente com a ideia de fazer um personagem mais vilanesco, vamos dizer assim, que se pareça aí com um vilão. Então a gente vai tentar passar esse ar para esse personagem. A escolha das cores também é uma coisa importante para o seu personagem. E claro, você precisa combinar as cores, senão não fica legal. Então tem que seguir uma regra para fazer todas essas coisas aí? Tipo, não necessariamente. Eu tô dando essas dicas aí, mas eu vou muito pelo feeling, sabe? De olhar e ver, tá me agradando, não tá me agradando. Porque o artista tem que ter um feeling, né? O que você vai evocar em quem olhar os seus desenhos? Você tem que pensar nisso.
O que você quer? Que sensações você quer despertar nas pessoas que olham os seus desenhos? Tipo, o ideal ainda é você pegar o seu rascunho de personagem e fazer pelo menos mais uns 3 com estilos diferentes do mesmo personagem, com roupas diferentes, dentro daquilo que você já imagina, mas com designs diferentes, para ver o que chama mais atenção. Isso daqui seria um sketch apenas, né, para a gente chegar a ter uma ideia, para poder desenvolver melhor. Outro detalhe, o nome do seu personagem também tem muito peso. Ele tem que ser um nome fácil de pegar, né? Tem que ser um nome bem fácil de ficar assim na mente das pessoas. Então, geralmente, você utilizar nomes curtos acaba sendo uma estratégia bacana. Então, aqui a gente tem algo esquematizado. Tipo, aqui nesse momento, tu tem que se colocar no lugar do teu público, vamos dizer assim, e pensar o que pode surgir de perguntas sobre esse personagem. E daí você justamente vai resolver essas questões perguntando e encontrando as respostas. Tudo aquilo que eu falei antes, tá? Mas então eu vou encerrar o nosso vídeo por aqui. Já dá para vocês terem uma base de como criar um personagem, como começar a criar um personagem. Aqui nós desenhamos, agora falta todo o resto. De repente eu faço mais vídeos pra gente tentar contextualizar essa personagem aí dentro de algum universo, dentro de alguma história. Mas vai ser só se vocês quiserem. Então, se vocês tiverem interesse nesse conteúdo, vocês têm que escrever para mim nos comentários. Faz a continuação, faz a série de criação de personagem. E daí a gente vai fazer, beleza? Senão vai ficar só esse vídeo aí e PT saudações. De toda forma, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha e até o próximo vídeo. Valeu!